Olá, caros alunos, bem-vindos à nossa terceira e última parte da nossa aula de geometria molecular. Nesta aula em especial, nós vamos tratar sobre um tópico que envolve a geometria molecular, que é a polaridade das moléculas. Para nós entendermos sobre a polaridade de uma molécula, é necessário saber sobre o momento dipolar. E para entender sobre o momento dipolar, nós precisamos entender sobre a polaridade das ligações químicas. Quando nós formamos uma ligação covalente entre dois elementos que apresentam uma grande diferença de eletronegatividade, vamos ter uma ligação covalente dita ligação covalente polar, uma ligação que apresenta polos. E como nós quantificamos essa polaridade da ligação, dessa ligação covalente polar? Nós quantificamos através de um valor matemático chamado momento dipolar. O momento dipolar nada mais é do que o produto matemático entre a carga entre dois núcleos vezes a distância entre esses dois núcleos. Por exemplo, imaginando uma ligação formada entre hidrogênio e o cloro, vamos ter aqui o ácido clorídrico. Temos o hidrogênio com eletronegatividade valor 2,1 e o cloro 3. Então temos uma diferença de 0,9 de eletronegatividade. Logo, é uma diferença significante. Logo, teremos aqui a ligação formada entre eles, sendo uma ligação covalente polar. Temos polos nessa ligação. Uma ligação covalente polar. Então, nesse caso em especial, temos que a carga entre esses dois núcleos é uma carga de 0,12 de uma carga, né, em módulo de um próton ou de um elétron. Temos que o hidrogênio aqui ele apresenta uma carga parcial de mais 12 e o cloro uma carga parcial de menos 0,12, ou seja, é como se tivéssemos aqui a formação entre 12% de um próton e 12% de um elétron de cargas. Então temos uma carga entre esses dois núcleos. Sabemos que a carga do próton em módulo é igual à carga do elétron em módulo. Esse slide aqui, atenção ao slide que contém um erro, né? Eu coloquei carga do elétron mais. Isso aqui está errado, o elétron possui carga negativa. Na verdade aqui eu sem querer acabei apresentando um positron, mas eu queria mostrar um elétron. Então carga do próton igual a carga do elétron, que é 1,610 a menos 19 coulombs. A distância que eu dou entre esses dois núcleos é uma distância de 1,3 angstrom. Um angstrom é igual a 10 a menos 10 metros. Okay? E o produto matemático que eu vou ter aqui será um produto que terá unidades coulombs vezes metros. E coulombs vezes metros eu também posso expressar na forma de Debye, que é a maneira que eu apresento a polaridade das moléculas. Então eu tenho aqui 12% desse valor aqui, que é uma carga de um próton. Então, o dipolo, o momento dipolar dessa molécula aqui será 12% desse valor aqui, vezes
vezes a distância em metros dos dois núcleos. Então vamos ter um valor de momento dipolar em torno de 0,77 de Bay. Logo, temos aqui uma ligação covalente polar e aqui eu quantifiquei o quão polar é essa ligação química. Para entender sobre a polaridade de uma ligação covalente polar, é importante saber realizar esses cálculos matemáticos. Porém, em muitos dos casos, não é tão necessário. Acaba sendo relevante, mais relevante, nós entendermos sobre a diferença de eletronegatividade. Se eu sei que o cloro ele é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio, aqui eu vou ter uma ligação covalente polar. E eu posso, por exemplo, comparar essa ligação hidrogênio-cloro com uma ligação hidrogênio-flúor. Se eu sei que o flúor é mais eletronegativo do que o cloro, uma ligação hidrogênio-flúor será uma ligação mais polar do que uma ligação hidrogênio-cloro. Então eu posso comparar esses valores de polaridade apenas conhecendo a eletronegatividade das espécies químicas sem precisar recorrer a esse cálculo matemático. Mas fica aqui o cálculo a título de informação. Quando nós vamos avaliar a polaridade de uma molécula, nós devemos levar em conta todas as polaridades das ligações químicas, como eu coloquei aqui. Para checar a polaridade de uma molécula, devemos somar todos os momentos dipolar das ligações presentes na molécula. Isto é, somar esses valores matemáticos, esses vetores, conforme as suas geometrias de ligações. É aqui onde entra a geometria molecular. Antes de mais nada, vamos relembrar aqui o somatório vetorial, com analogia nessa imagem aqui. Imaginamos que se um rapazinho, um pescador, puxa um barco, o barco segue em sua direção. Tem apenas essa força sendo aplicada no barco, então o barco vai caminhar nessa direção. Agora, se eu somo aqui, por exemplo, essa força de um pescador, puxando o barco, com a força aplicada por outro pescador puxando o barco em sentido contrário, essas forças vão se anular. Se, por exemplo, esse pescador puxa o barco com a força de 50 newtons e esse também puxa com 50 newtons, como as direções estão opostas, somando nesse caso 50 mais 50, eu vou ter 0 de força resultante. Logo, o que eu quero dizer com isso é que a forma como esses pescadores puxam o barco vai me dizer se o barco se movimenta ou não. Depende dessa questão espacial, da geometria das forças. Vejam aqui. Eu tenho agora um pescador que puxa o barco nesse sentido aqui. E o outro pescador puxa o barco nesse sentido aqui. O barco ele vai ter um momento resultante. Ele vai vir para cá nessa direção. Tudo bem? Claro, se esse pescador fosse mais para cá, o barco teria uma força resultante um pouco maior. Então vamos começar com esse exemplo simples que nós já discutimos sobre. Uma molécula de ácido clorídrico tem apenas uma ligação química. Então, para sabermos sobre sua polaridade, nós precisamos somar os seus vetores momento dipolar, que tem apenas um. Então,
o momento dipolar dessa molécula será exatamente ao momento da ligação, né? Então eu vou ter aqui momento dipolar resultante diferente de zero. Se eu tenho um momento dipolar resultante diferente de zero, logo o ácido clorídrico é uma molécula polar, uma molécula que apresenta polos. Agora, avaliando aqui o gás carbônico, eu tenho uma geometria linear. Eu sei que o carbono é menos eletronegativo do que o oxigênio, logo eu vou ter dois momentos dipolares, eu vou ter duas ligações químicas polares, né? Esse oxigênio puxa a carga para si e esse também puxa a carga do carbono para si. Eu vou ter esses dois vetores momento dipolar. Somando os dois, né? Vamos supor que ambos irão ter o mesmo valor matemático. Logo, o momento dipolar resultante é igual a zero. Logo, o gás carbônico será uma molécula apolar, uma molécula que não apresenta polos. A molécula de água apresenta uma geometria angular. Vendo aqui os momentos dipolares das duas ligações, ligação 1 e ligação 2, eu tenho dois vetores aqui, né, momento dipolar, somando esse vetor aqui com esse vetor aqui, eu vou ter um vetor resultante para cima. É análogo à situação aqui dos dois pescadores puxando o barquinho. Eu vou ter um vetor dipolar, um vetor dipolar resultante diferente de zero. Logo, a molécula de água é a molécula polar. Eu até mostro aqui o quão polar é essa molécula. Ela apresenta um valor de 1,85 dBi. A molécula do sulfeto de carbonila, aqui, ela irá apresentar uma geometria linear. Ela apresenta a mesma configuração eletrônica do gás carbônico, porém eu sei que o oxigênio é mais eletronegativo do que o enxofre. Então essa ligação aqui será mais polar do que essa. Como consequência, eu vou ter que somando esse vetor aqui com esse vetor aqui, eu vou ter um momento dipolar diferente de zero, ao contrário daqui do gás carbônico. Logo, o sulfeto de carbonila é uma molécula polar. Até apresento aqui o quão polar ela é, 0,65 dBi. Não é uma molécula tão polar quanto a molécula de água, mas é uma molécula polar. Vamos avaliar agora, a molécula do tetrafluoreto de flúor. Vejamos, é uma molécula que apresenta uma geometria quadrado-planar, 6 zonas de repulsão, possui um arranjo eletrônico octaédrico, e nós vamos avaliar aqui os seus vetores momento dipolar. Então, para cada ligação eu vou ter um vetor aqui, está aqui em verde, então estão aqui os vetores. Esse vetor aqui, vai ter um valor semelhante a esse, só que com direções opostas. Então esse vetor se cancela com esse vetor aqui e esse se cancela com esse aqui. Logo, eu vou ter a molécula do tetrafluoreto de xenônio como sendo uma molécula apolar, uma molécula que não apresenta polos. Vamos comparar agora a molécula do clorofórmio e a molécula do tetracloreto de carbono. A molécula do clorofórmio irá apresentar esses vetores aqui. O cloro sempre mais eletronegativo do que o carbono. Se eu somar esse vetor aqui
com esse vetor aqui e esse vetor aqui, eu vou ter um vetor resultante parcial para baixo aqui, né, que acaba se somando com esse vetor provindo da ligação hidrogênio-carbono. O carbono mais eletronegativo do que o hidrogênio. Eu tenho um momento dipolar diferente de zero. Molécula polar. Molécula polar. Já no tetracloreto de carbono, eu peguei esse hidrogênio aqui e substituí por um cloro. E aí a coisa muda, porque eu vou ter uma molécula agora apolar. Somando aqui os seus vetores, né, somando esse vetor, esse momento dipolar dessa ligação com esse aqui, eu tenho um vetor resultante parcial para baixo, né, que irá se anular com esse vetor aqui, né? Eu tenho esse vetor com esse vetor aqui, que for o somatório dos três aqui de baixo, e ambos irão se anular. Eu terei o momento dipolar igual a zero, molécula apolar. Claro que isso reflete em suas propriedades físico-químicas. Por exemplo, a solubilidade do cloroformo em água, né, que é uma molécula polar, será de 8 gramas por litro. E a solubilidade do tetracloreto de carbono, né, será 10 vezes menor, né, 0,8 gramas por litro. Então percebam como a polaridade é importante para determinar as propriedades químicas das substâncias que nos cercam. Então, pessoal, esse foi o último tópico a ser abordado da aula. Espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima.